Estamos de volta, dentre outras coisas, para falar da natureza. Que horas são? Às 8 horas, 8 minutos. Antes da gente falar a respeito dos nossos rios, da qualidade das águas, aliás, a gente tem 75 rios que formam 17 bacias hidrográficas na Bahia. E sai um relatório considerando essas águas de ruins a péssimas. Então, daqui a pouco a gente vai conversar com o educador ambiental sobre isso. Antes, me permita saber o que vai rolar na novela Rebelde hoje, às 7 da noite. Mostra aí. O almoço vai ser servido. Tomás vai trocar de roupa. Qual o problema dessa? Não combina. Com o quê? Com a minha presença. Tomás enfrenta. Pega suas coisas e vambora. Diego abusa. Se eu souber que você bebeu de novo, eu vou colocar um segurança te seguindo o tempo todo, entendeu? Eu não bebi feito louco, foi só dessa vez, pai, eu juro pra você. Hoje, 7 da noite, Rebelde. E dia 3 de maio, 10h15 da noite, estreia Vidas em Jogo, a nova novela da Record. Eu não perco a Rebelde, adoro a novela. E, aliás, eles estão tocando um tema muito importante, que é o alcoolismo. A gente pensa que álcool não é droga sim, senhor. E principalmente quando a pessoa começa a beber muito jovem. Pode desenvolver dependência química e pode ter problemas tão graves quanto cocaína, maconha, crack e coisas afins. Até porque é uma droga lícita, vendida em todo canto. Significa, no povo ocidental, a celebração. Tudo para celebrar tem que beber. Então aí fica difícil, né? Quem tem tendência a ter o problema precisa ficar atento. E na novela Rebelde estão abordando isso entre os adolescentes. Sim, agora eu quero falar da pesquisa da ONG SOS Mata Atlântica, que mostra que os nossos rios, a gente tem o quê? 8 das 17 bacias do estado fazem parte do Rio São Francisco. 75 rios formando 17 bacias hidrográficas no estado. E de acordo com o relatório dessa ONG, as condições das águas nos rios baianos vão até de regulares a péssimas. Vamos saber do educador ambiental e representante da ONG, Lemuel Santos, o resultado. Ele está com o Gabriel ao vivo. E então, Gabriel, por que isso? Olha, Daniela, essa é uma excelente pergunta. Por que, em boa parte, por falta de consciência da população? O Lemuel vai falar melhor sobre isso, mas primeiro, Lemuel, bom dia. Me diz uma coisa, dessas análises feitas aqui no interior, foram 12 municípios, 14 análises, resultado positivo em algum município? Não, infelizmente a gente não teve nenhum resultado que seria ótimo ou bom. As outras possibilidades são regular, ruim e péssimo. E sim, no estado da Bahia a gente teve essas respostas. Resposta, inclusive, péssima aqui na Bahia? Inclusive, no estado de na cidade de Vitória da Conquista, a gente teve esse resultado. E me diz uma coisa, vocês fazem também esse tipo de nas capitais, inclusive aqui na capital baiana, vocês fazem uma exposição agora em um grande shopping de Salvador. Como é que está sendo feita a análise nas capitais, nos rios aqui em Salvador? Já se analisou alguma coisa? Qual a situação? Sim, quando o nosso primeiro projeto passou aqui, foi feita análise. E ontem eu estive coletando a água do Rio Pituaçu e a gente tem 5 dias então, daqui 5 dias vai ser publicado no nosso blog o resultado dessa segunda análise do Pituaçu, por exemplo. Pela primeira, a perspectiva dessa segunda análise é melhor ou é pior do que aí do interior? A gente pode esperar aí alguma bomba? Olha, a gente espera que realmente seja boa, mas a primeira, que teve um resultado muito bom, que foi regular, considerando as outras, o regular é aceitável, é interessante, são em pontos diferentes. Então, a que teve resultado regular foi em um ponto ali da represa, e eu fui exatamente no ponto onde o rio está chegando, é o início da represa, então é bem no córrego mesmo, onde o rio está correndo. Então, a análise, apesar de ser no mesmo córrego, no mesmo corpo d'água, pode ser uma análise diferente. A gente realmente tem que esperar para ver como vai ser. Ô Lemuel, o que é que significa, bom dia, aqui é a Daniela falando do estúdio, o que é que significa esse resultado que vocês apontam para nós, cidadãos, para a natureza, para o planeta de forma geral? Bom, o que acontece é que a gente tem que ter uma preocupação muito grande com as nossas águas. Hoje no planeta, a gente tem apenas 1% de água potável disponível. E a água que sai na torneira da nossa casa é a mesma água que está passando ali no córrego, no riacho, no rio. As nascentes, elas são muito importantes para a manutenção da vida. Então esse é o tipo de trabalho que a gente tenta falar para as pessoas dessa importância, fazer essa relação entre a água que está ali do lado e a água que a gente usa, a gente bebe, a gente cozinha, a gente usa a água o tempo todo na nossa vida.
Me diz uma coisa, Lemuel, vem aqui para mim, Arcanjo, um dos trabalhos que a Mata Atlântica sempre faz, pode abrir um pouquinho, Arcanjo, um dos trabalhos que a Mata Atlântica sempre faz, Daniela, é esse trabalho de conscientização. Então é importantíssimo que a gente faça aqui um pouco desse trabalho também. Eu vou perguntar aqui ao Lemuel, me diz uma coisa, o que é que cada um pode fazer, o que eu, o que você, o que a Daniela, o que cada um pode fazer para que essa situação seja melhorada. Pensa-se apenas que grandes ações resolvem, mas pequenas ações também fazem diferença. Totalmente. Cada ação individual, nós, as pessoas, os cidadãos, a gente tem o poder de mudar as coisas. Então, essa relação com os rios, ela é muito importante. A gente tem que entender que as águas representam a vida. E, por exemplo, se eu jogo algum lixo no chão, seja em qualquer local que eu esteja, esse lixo ele pode chegar ou pelos bueiros, pelo vento, pela ação da chuva, pode chegar no mar ou no riacho, no córrego, nas nascentes, que no final da história, no final do caminho, vai chegar na torneira da nossa casa. Então esse tipo de consciência é muito importante. Infelizmente o que a gente vê hoje são muitas praias, muitos rios, muitas beiras de riacho, enfim, onde tem água, infelizmente tem muito lixo. E é lixo jogado. Você tem aí plástico, tem resto de móveis, tem uma série de coisas que é importante a gente ter essa consciência para evitar essa poluição. Ok, Lemuel, muito obrigado. Pois é, Daniela, fica aí então um grande alerta, infelizmente, nas cidades analisadas, 12 cidades, 14 análises, porque em algumas delas foi possível fazer 2 análises, e infelizmente todas com resultados regulares ruins ou péssimos. Então, um alerta para todos nós cuidarmos do bem mais precioso que temos, que é a nossa água, Daniela. Sem dúvida, Gabriel. Muito obrigada pelas informações que valem para todas as gerações. A gente já tem que começar a ensinar os nossos filhos, desde cedo, a importância da água, a importância de tudo que temos no meio ambiente. E a importância de combater os crimes. Um restaurante foi saqueado pela 4ª vez em um ano, lá no Pelourinho. Você acredita? Sabe o que os ladrões levaram? Vinho, lagosta, uísque, camarão e peixe. Os itens gastronômicos foram roubados no restaurante, os rapazes entraram pelo telhado, escalaram um poste de iluminação e invadiram pelo telhado o restaurante do Centro Histórico, levaram R$700 mais ou menos em mercadoria para garantir o preparo da refeição, está escrito aqui. Ainda tentaram carregar o botijão de gás, mas o vigilante do estabelecimento vizinho gritou e eles tiveram que fugir. Até a noite ninguém tinha sido preso, segundo uma das proprietárias do estabelecimento, é o 4º assalto a esse restaurante em pouco mais de um ano. É muita coisa, não é? Falando nisso, queremos também pedir à polícia, o Bahia no Ar, recebo agora da nossa produção uma informação de que está havendo assalto a pedestre e passageiros de ônibus na Avenida Cardeal da Silva, aqui no bairro da Federação. Um dos alvos escolhidos, ou mais escolhidos pelos rapazes e moças das mãos quebradas, tem sido os ônibus executivos, que fazem as linhas Praça da Sé Imbuí e Praça da Sé Paralela. A população tem se queixado que os motoristas dos veículos não estão indo à delegacia responsável, que no caso de assalto a ônibus, no caso a DERCA, né? Exatamente, aliás, a GERC, Grupo de Repressão a Roubos a Coletivos, que fica na Baixa do Fiscal. Então, eles reclamam ainda que os motoristas não querem ir até lá registrar a ocorrência. Então, atenção ainda às empresas de transporte que oferecem esse tipo de serviço. Qual é a orientação passada para vocês, motoristas? Qual é a orientação passada pelos gestores aos motoristas e cobradores? Algumas pessoas dizem até já ter sofrido assaltos mais de uma vez e afirmam ter sido vítimas dos mesmos autores, ou seja, o ladrão assalta uma vez, diz, aqui tá bom, tá fácil, vou lá novamente e assalta outra vez. Segundo ainda as informações de testemunhas, os assaltos são feitos por 3 pessoas, as mesmas 3 pessoas. E não é só homem, não, tem menina envolvida no crime. Então é importante que a gente vá à delegacia, que registre as queixas para que a polícia possa tomar alguma providência. Assim como, obviamente, os motoristas, né, dos ônibus e, enfim, de qualquer veículo. Daqui a pouco, no Bahia no Ar, uma entrevista ao vivo com Glauco Bastos, do Salvamar. Ele já está aqui no estúdio, vai fazer um alerta. O cuidado com o mar. O mar é grande, não é? Ele é do tamanho da cerimônia que você tem que ter com ele. Principalmente no período de chuva. A maré de março não é brincadeira. Daqui a pouco as informações ao vivo, depois da morte do menino, a gente fica em alerta mesmo, né? Imagens da externa, por favor, para saber como está o trânsito. São 8h17. Essas são as imagens da torre da TV Itapuã, que mostram a Baía de Todos os Santos. O tempo segue nublado, viu? A previsão da meteorologia é de chuva a qualquer hora do dia. Pode chover a qualquer hora aqui em Salvador.
Daqui a pouco a gente volta com mais informações do trânsito. Olha aí como está o trânsito. Essas são as imagens do nosso helicóptero, mostrando uma das partes mais movimentadas da nossa cidade. O trânsito flui aí por cima, mas na via mais movimentada mesmo segue parado. Daqui a pouco a gente volta com outros detalhes para você.